Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Visio Arena, que é o nosso webcast sobre People Analytics e psicometria. Hoje, nós reunimos aqui uma dupla de feras para falar sobre testes cognitivos com vocês, né? E queria desde já agradecer a presença do professor Dr. Igor Menezes, e também do nosso convidado especial de hoje, professor Dr. Neander Abreu. Vocês já me conhecem, né, de episódios anteriores. Eu sou o Cleiton Pedro, Managing Partner da FESA, e nós somos investidores da Visio Analytics e sócio desta empresa. E eu vou estar aqui moderando a conversa com essas duas feras aqui hoje, né? Então, muito obrigado, Neander, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutor Igor, por estar novamente com a gente aqui. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, né, para a nossa audiência, contar um pouquinho aí da experiência de vocês aí, acadêmica, experiência profissional. Pode ser? Vamos lá. Doutor Igor na frente. Vou na frente, Vai lá, né? Deixa o convidado por último, né? Perfeito. Então, eu sou Igor Menezes, né? Também sou um dos sócios da Visio Analytics, né? Que o Cleiton acabou de apresentar. Eu também sou professor da Universidade Hull, aqui na Terra. Sou especialista justamente nessa área de psicometria, mais modernamente também AI, né? Artificial Intelligence, né? Fazendo mestrado também agora nessa área. E eu tenho uma vasta experiência nessa área de desenvolvimento e validação de instrumentos psicométricos. Passa a bola agora aí para o nosso convidado, o professor Neander Abreu. Então, pronto. Eu sou o Neander Abreu, sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador, carioca, radicado aqui já há 30 anos, faz agora. E trabalho com um campo de neuropsicologia. Então, assim, na verdade, hoje meu laboratório, uma boa parte do nosso foco lá do laboratório é no desenvolvimento de testes neuropsicológicos, de testes cognitivos, para diversas funções cognitivas, diversas funções cognitivas, não é? Então, a experiência tem sido de trabalho dentro desse campo de conhecimento, tem sido muito legal trabalhar com o campo da neuropsicologia, porque ela congrega, né, os princípios da neuropsicologia cognitiva, da psicometria e da neuropsicologia clínica. Então, acaba se tornando um campo que eu gosto muito, muito atrativo, assim, do ponto de vista de desenvolvimento de conhecimento na área, bem bacana. E quero agradecer a vocês pelo convite para poder bater esse papo aqui sobre testes e sobre avaliação. Imagina, nossa honra, a Visio é uma deep tech, para a gente é uma honra receber profissionais assim, com o teu background, com esse nível de profundidade. A gente gosta muito dessa união entre a academia, né, e a indústria, né? Então, nossa honra tê-lo aqui com a gente hoje. Queria começar perguntando um pouquinho, queria pedir para você falar um pouquinho da história, né? Quando que surgiram, né, os testes, esse tipo de teste cognitivo, e o que são, né, testes cognitivos, né? E talvez falar um pouquinho também a importância deles hoje no campo aí da psicologia, no campo da psicometria, né, no campo do trabalho. Então, a gente remete ao final do século XIX, início do século XX, as primeiras testagens cognitivas, né? Então, nós temos aí por volta da década de 20, 30 do século passado, os primeiros, vamos dizer assim, pedidos de grandes avaliações, principalmente de avaliações populacionais, um famoso teste chamado teste de inteligência de Binet, né, na França, que vai remeter a quase que a gente poderia dizer do início, né, da testagem cognitiva, principalmente com fins populacionais. Então, os testes cognitivos, principalmente os testes de inteligência, eles ocuparam um grande papel no desenvolvimento da testagem cognitiva, né? Então, a gente pode dizer que os precursores da testagem cognitiva foram exatamente os testes
dirigidos à avaliação desse construto chamado inteligência, não é? Eu brinco, falo que inteligência não existe, né? Inteligência foi uma coisa que a gente criou com conceito, com construto, né? E naturalmente, como qualquer construto, é alguma coisa que está ali como fenômeno observado e que a gente quer medir, né? Então a gente tem essa condição. E a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela deu um salto, né? Assim, na verdade, ela fez uma requisição muito grande no desenvolvimento de testes, porque os soldados que voltavam com ferimentos de bala, né, com ferimentos de explosões, etc., que vinham da Segunda Guerra Mundial, tanto nos Estados Unidos, principalmente depois, mais tarde, na Europa, já finalizada a Segunda Guerra, mas nos Estados Unidos, ainda durante a Segunda Guerra, o governo americano começa a pedir a pesquisadores que desenvolvam instrumentos para poder fazer reabilitação, fazer intervenção, mas para fazer isso eles precisavam saber qual era o parâmetro de funcionamento normal. Então, isso teve um papel muito importante. Finalizada a guerra, final dos anos 40, início dos anos 50, a gente vai ter um grande boom da psicologia cognitiva. Talvez um dos exemplos maiores que a gente tenha foi o famoso artigo, né, que deu origem à testagem de memória operacional, por exemplo, né, em que ele vai colocar a fórmula mágica, né, 7 mais ou menos 2, né, então que traz um conhecimento, né, assim, em termos de disparo de testagem cognitiva, isso nos Estados Unidos, e na Europa a gente vai ter também outros pesquisadores, como a gente vai ter o Rey, né, que vai começar a desenvolver o famoso teste das palavras de Rey, o teste das 15 palavras de Rey. Vai ter também a figura complexa ainda sendo desenvolvida, a primeira versão nos anos 60. E dos anos 60 em diante, a gente tem um grande aumento na testagem cognitiva com o advento desse campo da neuropsicologia cognitiva. Então, a gente tem os testes cognitivos, inicialmente ocupando um papel grande dentro da área da inteligência e depois em quadros clínicos, né, e outras condições. E a partir daí, eu acho que foi uma coisa de escalonamento, né, porque você tem começa a ter o crescimento, o avanço da psicometria, e aí você começa a ter fundamentação populacional robusta para poder manter esses testes com níveis de normatização adequados, né, com critérios de validade, né, adequados, e aí a gente começa a ter um crescimento do interesse dentro da área da psicologia cognitiva. Vai ter uma expansão, começa a ter uma outra expansão a partir dos anos 80 na área organizacional. Então, um pouco antes disso, nos países do norte do globo, mas aqui no Brasil começa a ter um interesse maior a partir dos anos 80, tanto nos critérios organizacionais, e a gente pode dizer do ano 2000 para cá, meado dos anos 90 em diante, início do ano 2000 para cá, a gente passa a ter um outro crescimento também em função das avaliações compulsórias. Então, no campo da psicologia, por exemplo, há uma grande quantidade de profissões que a gente sabe que as avaliações compulsórias são necessárias, não só em outros campos, como o campo da direção. Nós temos testagem cognitiva no Brasil para direção de carro, por exemplo, para piloto de avião, né? Então, assim, eu sou piloto privado, eu uso por lazer, né? Mas você precisa fazer testagem cognitiva. Então, profissões que trabalham com risco motor, né? Associado a movimento, o risco atencional e coisas que podem, por exemplo, em algumas áreas industriais isso é obrigatório. Então, porte de arma, então uma série de condições que chamam a atenção para o crescimento dessa área. A psicometria, naturalmente, que é a grande área de especialização aí do Igor, foi quem a gente pode dizer assim, quem deu o impulsionamento desses testes, porque sem a psicometria, eu acho que nós estaríamos patinando ainda em testes clínicos
específicos, com toda a sua validade importante dos casos clínicos isolados, mas sem aplicação populacional. Então, acho que isso ganhou uma grande referência aí da psicometria. Muito bom. Obrigado. Queria fazer uma pergunta. Na verdade, muito obrigado pela história. Achei bem legal voltar essa parte da história. Já há um bom tempo já que eu não ouvia esse histórico da psicometria associada à avaliação psicológica e à neuropsicologia, né, como tudo surgiu. E aí você acabou me lembrando também, até voltando lá no Binet, né, que o Binet foi perguntado uma vez o que era inteligência, né, e ele respondeu justamente isso, né, que inteligência é como o teste mede. Então, mostra exatamente o ponto que você colocou, né, que a inteligência é um construto extremamente complexo, né, e que é muito difícil, na verdade, você conseguir definir claramente o que é inteligência. E aí isso me traz a ideia, né, e discussões muito relacionadas à questão da dimensionalidade da inteligência. E a gente começa a entrar em questão de funções executivas e até mesmo de capacidades cognitivas muito mais específicas relacionadas à inteligência. Aí eu queria te fazer essa pergunta, né, esclarecer um pouquinho para o público também, né, qual é a diferença da inteligência, né, fluida e cristalizada. Eu acho que essa é uma importância que muitas pessoas acabam também se confundindo, qual a relevância de estudar cada uma delas, e, como um todo, quando você investiga a inteligência, quais seriam essas dimensões da inteligência, o que deveria estar na inteligência ou não, como a gente conseguiria, de fato, caracterizar o construto como sendo inteligência. Se a gente pudesse definir inteligência, né, de forma mais objetiva, quais características deveriam estar dentro desse conceito? Então, eu vou contar uma história rápida para vocês de o pai de um amigo meu. Eu era muito jovem, agora eu já estou naquela fase da fase que a gente já está no auge da curva e você começa a cair, né? Aquela fase da meia-idade. Que a sua memória tem um amigo que fala, boa, né? Tem um amigo que fala assim, a gente está numa fase que a gente tem mais passado que futuro. Exatamente. A projeção futura é assim. Mas o fator interessante é que assim, é uma história interessante. Ele tinha esse pai desse amigo, o nível educacional dele era baixo, mas ele trabalhou, ele sempre foi um cara que, como a gente diz aqui no Brasil, muito safo, né? Aquele cara safo. E ele teve uma experiência muito interessante, porque ele trabalhava com conserto dessas redes elétricas de alta tensão, então dessas torres muito elevadas, e ele estava numa região montanhosa. E aí ele estava com um amigo dentro do carro, o carro da empresa, o carro quebrou. E eles tinham que descer, né? Era um Jeep desses antigos da Toyota, e ele tinha que descer. E aí eles verificaram que o que tinha quebrado era a bomba de combustível do carro, né? E aí eles fizeram o seguinte: eles amarraram uma tampa de lata assim, na base da tampa da bomba de combustível e colocaram um canudo, assim, né, um canudo grande, e aí o que acontecia? Um vinha soprando aquilo de dentro do carro e o outro puxando um barbante, fazendo uma bomba mecânica para poder descer. Gente, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu faria igual uma propaganda que tinha aqui de seguro no Brasil, que falava senta e chora, senta e chora, senta e chora. Isso tem a ver com inteligência fluida. Por que tem a ver com inteligência fluida? Porque isso envolve a resolução de novos problemas, sem um pouco do conhecimento cristalizado que a gente tem, mas é um pensamento que não tem a ver, se vocês observarem, não tem a ver com alto nível de escolaridade. O cara não era um engenheiro para poder pensar numa solução como essa. Então, uma questão muito importante da diferença entre inteligência cristalizada e inteligência fluida é que a inteligência cristalizada ela sofre um grande efeito da educação, né? Então, por exemplo, o processo educacional que alguém passa, o processo de estimulação que alguém passa, ele é um grande componente dos elementos da inteligência cristalizada. Então, por exemplo, o nosso conhecimento de história, por exemplo, de fatores históricos, né? Que a gente chama aí de conhecimento semântico, ele tem você tem o conhecimento biográfico e tem o conhecimento semântico, conhecimento sobre as coisas, sobre o que é, né? E esse conhecimento sobre o que é, por exemplo, é parte da inteligência cristalizada. Mas resolver um problema, você pode saber o que é, mas se você não tiver
flexibilidade cognitiva, flexibilidade mental. Para pensar, por exemplo, uma solução, você pode ter todo o conhecimento do mundo e ficar inerte sem tomar uma nova solução, porque a sua inteligência fluida é mais baixa. Então, ela tem a ver, acho que a grande diferença, se a gente fosse resumir, é que a inteligência fluida ela tem uma grande ligação com a nossa capacidade cognitiva, de flexibilidade mental, né, de capacidade de abstração e de ter essa alternância, essa fluidez de pensamento, enquanto a gente pensa na inteligência cristalizada, tipicamente como o conjunto de conhecimento adquirido que nos dá base natural para a resolução de problemas de vida, né? Claro que esse conjunto de conhecimento não vem só da escola, não é só da escolarização, mas ele vem também naturalmente de outras experiências que você passa ao longo da vida, de exposição, e que vão construindo, né, ajudando a construir essa condição. Acho que a outra diferença também é que a inteligência fluida ela tem uma influência. Nós temos assim, eu brinco, eu falo que é um pouco da nossa inteligência de fábrica, né, um pouco do que a gente carrega geneticamente também da inteligência. Inclusive, nós que somos homens aqui, a gente tem pouca influência sobre isso nos nascimentos dos bebês. A maior parte disso vem das mulheres, né? Então, a mãe tem muito mais influência sobre a inteligência fluida do que o homem. E mais um detalhe interessante do que o pai, né? Mais um detalhe interessante é que quando a gente pensa no conceito de inteligência fluida, a gente tem que pensar em funções executivas. Por quê? Porque funções executivas, principalmente aquelas funções que nós chamamos de funções nucleares, e que começam a se desenvolver muito cedo na criança e por volta de 1 aninho de idade. Então, a gente tem memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Elas são base para o desenvolvimento de funções de alta ordem, como a tomada de decisão, né? Eu tenho uma experiência muito engraçada, assim, uma história muito engraçada sobre tomada de decisão, que é quando você vai numa farmácia aqui hoje no Brasil, escolher, ou em qualquer outro lugar, escolher uma escova de dente, né? Quando eu era criança, tinha Colinos e Colgate. Aí hoje tem Colinos, Colgate, não sei das quantas, Suíça com 3.400 cerdas, 5.700 cerdas, que escova o dente sozinho para você, que transparente, que faz música, que... Bom, enfim, você chega a um monte de coisa, você tem que tomar decisão, e aí? Então, assim, isso, por exemplo, no campo profissional, no campo operacional, é extremamente importante. Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito engraçada, o Leandro, que o Igor conhece bem, fala uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, imagine, por exemplo, um sujeito com função executiva baixa em campo de futebol, né? Então, ele fez uma pesquisa muito legal mostrando a diferença, por exemplo, de função executiva em jogadores da zaga e jogadores do atacante. Imagina, o jogador da zaga, ele é um cara que pensa mais, assim, ele planeja mais, ele pensa mais o que está acontecendo lá na frente. Agora, vocês imaginam um atacante com um controle inibitório que fosse grande demais, né? Ele ia receber a bola e fala, e agora, bola, o que eu faço com você? Né? O cara tem que ser rápido, ele tem que ter um nível de impulsividade maior para a resposta. Mas um fator importante é que, assim, na construção da inteligência, a gente pode dizer, principalmente da inteligência fluida, esses conceitos das funções executivas, eles são fundamentais. E eles vão dar base para as funções de alta ordem que resultam na inteligência fluida. No campo da inteligência, que a gente poderia chamar da inteligência cristalizada, a gente tem alguns componentes que, na verdade, eles conversam também com a inteligência fluida, né? Então, a gente tem componentes como a velocidade de processamento, a gente tem componentes, por exemplo, como o raciocínio lógico, mas também o raciocínio abstrato, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, porque ele tem a ver com esse componente mais fluido da inteligência, de abstração, né? De você poder alternar ideias, pensar em alternativas, pensar em outras soluções. E, finalmente, uma coisa que também é importante aí dentro desse aspecto da inteligência fluida e do raciocínio abstrato é que ele permite que você pense as alternativas, né?
Além disso, a gente tem componentes verbais, matemáticos, por exemplo, no campo da memória operacional, que são fundamentais para a gente dizer assim, ter uma boa inteligência, né? Então, eu acho que o conjunto desses componentes aí se torna relevante. Não basta dizer, eu acho que para uma pessoa você é inteligente ou não é inteligente, né? Isso é só uma forma final de dizer, você alcançou um score X. Mas essas funções específicas se tornam muito relevantes, principalmente quando a gente está pensando em operacionalização de trabalho. Um exemplo, você quer uma pessoa com um perfil específico para aquele tipo de atividade, né, que tenha mais habilidades, por exemplo, abstratas, ou mais habilidades motoras, ou mais habilidades operacionais. Eu falo um bocado, gente, desculpem, eu acabo viajando um pouco aqui. Fica à vontade. Mas acho que é ótimo, por aí. que aula. Acho que essa é a ideia. Eu queria aproveitar a carona do que você trouxe para trazer para um tema prático aqui, né? As empresas têm a necessidade de contratar profissionais e contratar bem, né? Ou seja, tem pouca chance de errar, né? Errar numa contratação custa muito caro para a pessoa, né? E também para a organização. E a gente sabe que a gente tem testes de cognição, a gente tem testes comportamentais, outros testes, mas eu queria que escutar de vocês um pouquinho, pegando comportamental e cognitivo, qual é que tem a maior capacidade de predizer performance? Ou seja, aquele profissional, ele tem condição de performar na posição, qual desses testes, ou tem a maior capacidade de predizer performance e por quê, né? Ou idealmente tem que usar os dois. Ou se eu tivesse que escolher um, qual que eu escolheria, né, para aplicar? Pergunta, Igor, quer começar? Não, fica à vontade. Então tá, vamos lá. Assim, eu acho que eu acho que isso depende naturalmente. Não precisa ser uma pergunta, não pode ser uma resposta daquela tipo vaga demais, mas a questão é que e nem pode ser só subjetiva, né? Eu tenho um amigo que fala uma coisa super engraçada. Ele fala que o problema de explicar tudo pela subjetividade é que você está sempre utilizando uma explicação, na verdade, meio espúria, né? Assim, pegando uma variável que é uma variável dependente, transformando ela numa variável independente, né? Aquela história assim, vou explicar o comportamento do indivíduo, mas de forma redundante, né? Eu falo lá, por que esse é muito comum, né? Por que o piloto perdeu o controle do avião? É um fator subjetivo, ou seja, não está explicando nada, né? Então, acho que um grande ponto aí nessa história é a gente pensar dois fatores, né? Por exemplo, nós temos algumas evidências de que, por exemplo, nós não temos na avaliação no Brasil para avaliação no trânsito, por exemplo, nós não temos nenhum estudo ainda até hoje consistente que avalie, por exemplo, impulsividade. É só olhar o jornal todo dia que você vai ver provavelmente um caso de impulsividade no trânsito. Quase todos os dias você vê um caso de impulsividade no trânsito. Mas esse é um termo, por exemplo, ou uma função, por exemplo, quando a gente chama lá o que é o controle inibitório, por exemplo, que é pouquíssimo explorada na testagem para direção. Isso vou dar um exemplo. Quando a gente pensa na organização, por exemplo, em uma condição de um indivíduo que trabalha em ambiente organizacional, é isso que você estava falando, né, Cleiton? Uma escolha ruim custa um preço muito caro, né? Uma empresa grande, por exemplo, que esteja contratando um CEO, um cara que para ser presidente da empresa, diretor-geral da empresa, né? E ele tenha, por exemplo, ele seja impulsivo demais, ele provavelmente vai cometer um grande erro. Por outro lado, se é um cara que não tenha nenhuma impulsividade, que não tenha, assim, ou baixíssima iniciativa, está cometendo um segundo grande erro. Eu acho que um dos grandes desafios da testagem, tanto cognitiva quanto a testagem comportamental, testagem de comportamento,
é você encontrar o equilíbrio perfeito entre a base do que seria um preditor cognitivo para isso. Por exemplo, nós sabemos que há determinados testes cognitivos para impulsividade que conseguem captar melhor, por exemplo, uma predição de impulsividade do indivíduo. Por outro lado, existem boas escalas comportamentais para isso. Vou dar um exemplo, para mim, a melhor escala brasileira de impulsividade, quer dizer, brasileira, digo, na verdade, não é brasileira, ela foi criada fora daqui, mas validada aqui no Brasil, é a BDFs, por exemplo, é uma excelente escala de impulsividade, né? Ela, na verdade, é uma escala de função executiva que tem um componente de impulsividade muito bom. Mas a gente tem outros bons exemplos, a gente tem o PPS, tem outros bons exemplos em que você tem o autorrelato funcionando como recurso para você avaliar comportamento. Ainda que o autorrelato também tenha críticas, né? Porque o autorrelato pode ser enviesado, o autorrelato ele pode ser... além de enviesado, você tem um fator que a gente chama lá de agradabilidade, o indivíduo que acha que deva. Então, assim, uma boa escala precisa captar isso, né? Eu diria que, assim, eu acho que os testes cognitivos, eles fornecem a base do background do indivíduo para um determinado comportamento. É o caso da impulsividade. Você sabe mais ou menos como esse cara funciona, porque você tem um preditor de comportamento dele. Eu acho que o autorrelato tem um fator importante, que são as escalas comportamentais. Elas contam para você o que o indivíduo já fez. Então, assim, porque eu acho que se você junta essas duas informações, isso é uma coisa bem legal. Mas eu acho que os testes, ele tem uma vantagem. Eu acho que os testes, eles conseguem ter uma vantagem, na minha opinião. Em termos de aplicabilidade, em termos de precisão, né? Então, acho que eles conseguem fazer isso. Eu não inibiria, naturalmente, qualquer avaliação, seja por entrevista ou por escala formal, que avalie a história de impulsividade de um indivíduo para um determinado cargo. E as escalas, elas têm a vantagem de conseguir fazer isso de forma psicométrica, né? Com validade, com evidência. Assim como a testagem cognitiva. Eu acho que o teste cognitivo ele te dá o background do indivíduo para um determinado comportamento, assim, em termos de base, né? O estrado, eu acho que a história de você conhecer o estrado, assim, deixa eu ver qual é a base de funcionamento do indivíduo. Muito legal essa parte, né, essa comparação, esse exemplo que você trouxe da impulsividade também, porque a gente tem dois tipos de escalas, você falou muito bem aí, que é a escala mais psicométrica, escalas atitudinais, que vão falar um pouco sobre o quanto a pessoa de fato é mais impulsiva e ela se descreve na técnica de autorrelato, né? Ou você tem um teste, por exemplo, até games, algumas empresas até trabalham com games, né, que você consegue fazer a inibição, né, justamente desse controle de resposta, né, ao apresentar, por exemplo, não sei se você conhece um teste do balão, né, que em qualquer momento ele pode explodir, aí você tem que se controlar exatamente, né, para você não deixar o balão explodir, né? Então, até quando você consegue, de fato, se controlar e inibir esses impulsos. Então, assim, acaba que existem essas duas formas de medir. Mas quando a gente fala em questões comportamentais, um ponto interessante é que se a gente pega a validade preditiva sobre, por exemplo, performance no trabalho, geralmente os testes cognitivos eles tendem a ter uma vantagem em relação aos testes de personalidade, né? E aí uma das hipóteses seria justamente essa, né? Que você tem um certo bias, um certo viés associado à medida de autorrelato, em que a pessoa, embora ela possa se descrever tão bem, não necessariamente tudo aquilo que ela está dizendo é tão acurado assim. Então, acaba que você tem ali flutuações dentro de uma escala, até mesmo na compreensão da escala. Eu discordo totalmente, concordo totalmente com tantos pontos, né, que pode fazer com que ela não entenda totalmente e adequadamente a escala, né? Enquanto um teste cognitivo é um teste de certo e errado. É um teste que diz, de fato, se você, né, sabe ou não sabe, ou detém ou não determinado nível de conhecimento ou habilidade, né? Então, acaba que você entra numa seara diferente, né, em função desse nível de conhecimento que a pessoa possui, né? Então... eu acho, Igor, que essa é a história do estrado. Você sabe qual é a base do que esse cara vai funcionar. A gente está tendo um fenômeno aqui no Brasil, na verdade no mundo inteiro, mas aqui no Brasil isso está explodindo, que é o fenômeno das apostas online, né, dos bets. O
que aí na Inglaterra, na verdade, por exemplo, o pessoal que frequenta aquelas casas de apostas, né, Super se comum, aposta né? da cor do cabelo da rainha ou do vestido que Isso, ela vai usar até o resultado do Manchester contra o Liverpool, né? Aquela isso aí. coisa assim. Mas, por exemplo, tem saído notícias muito interessantes aqui mostrando que o nível de endividamento, por exemplo, de pessoas com bets, por exemplo, tem alcançado, então, tem sido tão alarmante que você tem visto, por exemplo, funcionários que estão pedindo adiantamento de salário, olha a história, pedindo adiantamento de salário para cobrir a dívida dos canais de bet, né, dos aplicativos de bet. Aí tem o jogo do aviãozinho, jogo do tigrinho, jogo não sei das quantas. Então, todos mais ou menos como o testezinho do balão, que você aposta quando o Isso. aviãozinho vai sumir, né? E Uhum. o que acontece é que o cara que é um jogador compulsivo, por exemplo, uma pessoa que tenha, isso já tem evidências na literatura muito consistentes para isso, de que jogadores compulsivos são pessoas com maior nível de impulsividade. Então, o cara não consegue parar de apostar, ele continua apostando aquilo. Existe até hipóteses bem interessantes, vinda de estudos de neuroimagem, mostrando aí, por exemplo, que os circuitos inibidores, por exemplo, dopaminérgicos que envolveriam redes frontoestriatais, por exemplo, ficariam mal funcionais nessas pessoas. As pessoas teriam... Impulsividade é um fenótipo, né? Então, na verdade, porque todos nós temos impulsividade, a questão é quanto. Uhum. Então, isso geraria. Eu acho que a testagem cognitiva, como eu falei, eu acho que ela tem a vantagem da predição e ela tem a vantagem da precisão. As duas coisas são realmente mais legais nelas do que os autorrelatos. Eu acho que a coisa do autorrelato tem a vantagem de você saber o que o cara já fez. Isso. Esse cara tende a agir disso porque ele já fez esse tipo de coisa, entendeu? O cara fala, eu preferiria, por exemplo, eu me jogaria de bungee jump, por exemplo. Isso é um negócio que eu piloto avião, um amigo fala, mas você já pulou de bungee jump? Não pulei e nunca pularia. Mas você pilota um avião, eu falei, é diferente, entendeu? Diferente, estou sentado. Então, é diferente. Eu não tenho nenhuma evidência dizendo que bungee jump é um transporte, por exemplo, do tipo seguro, né? O avião é mais seguro do que andar de carro, então tem alguma coisa aí que precisa ser pensada nessa dimensão, né? Com certeza. Cleiton, quer fazer uma pergunta agora? Senão eu vou seguir. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Não, achei legal, achei importante essa questão das limitações, né? Era uma das perguntas que eu ia fazer, era justamente isso, que assim, obviamente na nossa área a gente sofre muitas limitações e com limitações dentro da parte psicométrica, não só pelo método, mas pela própria administração, pela padronização. Então, existe uma margem de erro que pode vir de diferentes fontes, né, quando a gente faz essa aplicação. E, obviamente, os testes neuropsicológicos, eles também não são totalmente 100% acurados nesse sentido. Né? Então, isso é natural, a gente não está trabalhando com rocket science, né? Não é realmente uma ciência de foguetes aí que a gente está trabalhando. Agora, eu queria voltar a alguns pontos, né, falando ainda de limitações, né, que é um ponto muito relacionado a tecnologias, né, principalmente tecnologias modernas como AI, que hoje em dia tem esse potencial de certa forma também não de raciocinar, a gente não tem o reasoning ainda associado, né, mas muito de facilitar a exploração de determinados domínios e, consequentemente, também até facilitar aí a questão do cheating, né, você roubar, se a gente por falar assim, numa prova, né, que seria aquela coisa do pescar, né, e você responder de formas distintas. Então, queria ouvir um pouco de ti, assim, o quanto a sua área tem mudado, a área de neuropsicologia, e a parte de testagem psicológica, e principalmente a parte de testagem cognitiva, pode sofrer e tem sofrido, né, já com, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que sofrer no sentido mesmo de ser impactada, né, tanto positiva quanto negativamente, em relação ao uso dessas tecnologias como tecnologias de AI. Vamos lá. Sim, eu acho que tem. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que, num aspecto mais positivo, né, o avanço das tecnologias e a chegada aí das novas tecnologias, a gente tem um ponto muito, muito importante, eu acho que assim,
os testes estão se tornando, eu diria que eles estão se tornando mais inteligentes, e naturalmente um fator bacana disso é também que você tem ganho de tempo, você tem, por exemplo, os resultados de testes, de testagem, por exemplo, detectados por inteligência artificial, eles facilitam demais a condição de desenvolvimento dos instrumentos, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que a comparação, os fatores a partir da perspectiva de comparação em relação a isso. Eu acho que o grande problema, na minha opinião, se eu poderia dizer assim, qual é o aspecto negativo? É o quanto, e aí vai ser todo o cuidado, que, na verdade, talvez eu duvido que não, em algum momento a gente não vai encontrar soluções melhores ainda para isso, encontrar as explicações de variância dos indivíduos. Isso é um fator talvez muito importante. Eu vou dar um exemplo que acontece muito na área da avaliação de inteligência, principalmente com crianças, né? Então, principalmente com crianças, mas claro, isso se aplica também para adultos, não é? Mas acho que é um bom exemplo. Todo teste, por exemplo, tem... naturalmente, os testes de inteligência, a gente baseia muito isso, os resultados de intervalo de confiança de um determinado teste, não é? Então, o intervalo de confiança de um resultado, de uma média de desvio padrão, e mais o intervalo de confiança, que nos permite saber de quando a quando o indivíduo pode variar em termos comportamentais ou cognitivos, ele sozinho, ele nos dá um instrumento muito importante de análise, né? Mas ele não responde. São duas coisas diferentes. Ele nos dá um instrumento de análise, mas ele não nos responde. Então, assim, quem responde por isso é a percepção do indivíduo, no caso, a percepção do aplicador. Quando a gente fala de um aplicador aqui, eu estou falando, por exemplo, de um processo completo de testagem de um indivíduo, que você vê o indivíduo sendo testado, você vê o padrão de resposta dele, os fatores ambientais associados à resposta dele, né? Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Uma vez fui ver um menino de 6 anos de idade, de 6 anos. Aí a criatura chegou, eu cheguei para vê-lo e cumprimentei e falei assim: tudo bem? Aí ele olhou para mim, 6 anos, ele olhou para mim e falou assim: não. Eu falei assim: não está tudo bem? Aí ele falou assim: tudo não. Olha a resposta dele: não está tudo bem? Ele falou: tudo não. Aí eu tenho um amigo que fala que tudo é muita coisa. Então, assim, de fato, tudo bem é uma pergunta que a gente faz como oi, né? É o nosso oi, né? Oi, tudo bem? E aí? Mas você não espera que o cara diga: não, minha mãe morreu, eu tô com uma pedra nos rins, né? Minha mulher me abandonou, eu acabei de perder dinheiro no site de apostas. Você não espera que o cara te dê uma resposta desse, até porque isso acabaria com as relações sociais de uma forma geral, né? O que você, quando você pergunta para a pessoa: oi, tudo bem? Você espera que a pessoa diga: tudo bem, está tudo jóia. Claro que não está tudo bem. Até aquela atriz Juliana Paz, essa semana, ela deu uma entrevista muito legal sobre isso, ela falando, né, que ela enfrentou uma depressão e que isso teve a ver com vários fatores, né, inclusive sobrecarga de redes sociais, um monte de coisa que ela passou. E ela falando que as pessoas perguntavam para ela: tudo bem? E ela respondia: tudo bem, até porque se ela fosse falar de todos os problemas que ela estava passando, né, ninguém ia ter paciência de conversar com ela, a pessoa vira um chato, né? Tudo bem? Não, olha só, deixa eu te dizer, Igor, estamos passando um problemão aqui, né? Ô Cleiton, nossa, você não sabe como é que está a minha vida. Se você faz com um amigo íntimo, né, com a pessoa próxima, que você vai conversar num momento de intimidade, etc., você é capaz de falar com essa pessoa. Mas voltando à história do menino, porque existem indicadores, por exemplo, né, relacionados ao comportamento de uma pessoa ou à cognição da pessoa, que a testagem precisa ser muito sensível. Eu acho que, na minha opinião, se a gente tem, por um outro lado, um grande avanço com essas tecnologias novas, a gente tem o grande desafio dela captar, de ela conseguir captar e conseguir captar progressivamente. Eu acho que ela vai cada vez mais, a minha impressão... eu vi um cara falando sobre IAs aqui no Brasil essa semana, e falando: no Brasil,
até por causa das políticas governamentais, ele disparou tarde nesses aspectos, né? Então, nessa dimensão. Então, a gente está seguindo, mas seguindo um pouquinho atrás. Mas eu acho que com o tempo vai dar uma equilibrada, né? Mas um ponto importante é que tem uma ideia, né, de que você possa, por exemplo, trazer para essa tecnologia a perspectiva de captar variância, porque eu acho que é isso que é o grande ponto para explicar qualquer condição, qualquer cognição, qualquer comportamento. É capaz de detectar a variância, se detecta a variância. Deixa eu dar um exemplo claro. Eu tenho um instrumento que eu desenvolvi que ele tem um aspecto interessante, porque ele tem uma medida invertida, né? E nessa medida invertida, ela capta exatamente a melhor capacidade do indivíduo. Certo? A medida invertida é no instrumento a que capta a melhor capacidade do indivíduo. E o fator é que uma das perguntas que eu mais recebo, que a editora mais manda para mim a respeito do instrumento, é que as pessoas não conseguem sacar que aquela medida invertida é a que mede a melhor variância de comportamento dos indivíduos, a melhor variância cognitiva. Ela é o melhor indicador. Então, eu acho que talvez um dos grandes desafios seja isso. Eu acho que vai fazer bem e é uma questão de tempo para captar isso melhor, né? Cada vez melhor. Muito bom. E como garantir, né, a validade e a confiabilidade de testes cognitivos? A gente sabe aí que tem testes e testes, né? E tá cheio de caretagem aí no mercado. Então, assim, como é que um bom teste confiável, né, válido, como é que a gente sabe, né, o que a gente tem que fazer para garantir isso? E dica que vocês dariam aí para os profissionais que contratam, né, esses testes, né? Acho que o melhor cara para falar isso é o Igor, né? Mas como eu estou entrevistado aqui, eu vou falar um pouquinho. Por favor. Eu acho que é o seguinte, a gente tem um ponto importante assim, dois fatores, né? Eu acho que as medidas de evidência que a gente tem, né? As evidências que são as evidências de validade dos instrumentos, né? Um instrumento que seja robusto em termos de evidência. Vocês sabem que eu fiz parte aqui, Cleiton, um tempo aqui no Brasil, da CCAP, né? Os psicólogos conhecem mais a CCAP, mas aquelas pessoas que não são psicólogos conhecem menos. É o sistema SATEPS. Na verdade, a CCAP é a comissão do Conselho de Psicologia que administra o sistema de teste psicológico no Brasil, o SATEPS. Mas uma das coisas que a gente viu na CCAP, e que é talvez uma das coisas que mais chamava atenção, é o seguinte: eu sou psicólogo de formação, minha graduação foi em psicologia, e eu confesso para vocês que um dos grandes hiatos que eu tive na minha formação, tudo bem, eu sou um old psychologist, eu sou dos caras aging, né? Aquele cara já em envelhecimento da psicologia. Eu tenho 30 anos de profissão, mas o fator é que, assim, eu não lembro de ter tido na faculdade, não lembro de uma disciplina consistente de psicometria. Não foi. Eu lembro, o que nós vimos em psicometria foi muito pouco. Naturalmente, a gente está falando dos anos 90 no Brasil, né, que ainda tem início dos anos 90. Hoje a gente tem mais avanços relacionados a isso. Mas ainda eu vejo com meus alunos na faculdade, de vez em quando eles falam assim: nossa, chegou o semestre do desespero. O semestre do desespero, Cleiton, é estatística e psicometria, porque eles têm que fazer essas duas disciplinas. E eu falo para os meus alunos do meu laboratório, eu falo: gente, as disciplinas que vocês teoricamente têm mais que explorar, porque, né, é a base de funcionamento das pessoas. Se você não compreender esse treco, você não vai compreender num teste. Mas, por exemplo, nós temos um problema muito sério. Uma das coisas que a gente detectou durante esse período, numa entrevista, num formulário que a gente mandou para os psicólogos, é que, na média, os psicólogos não liam, por exemplo, os manuais dos testes psicológicos, entendeu? E por quê? Porque eles não entendem.
Esse é o problema, não é porque não pode ser lido. Eles vão para a introdução, para o que serve, e vão para as normas. Introdução, forma de aplicação, normas. Mas, na média, eles não leem como é que a gente pode dizer assim, o conteúdo, né, psicométrico do instrumento. Então, eu diria que esse é um dos grandes desafios. E eu diria, para quem está fazendo teste, desenvolvendo teste, uma das coisas que a gente tem conversado no meu grupo de pesquisa é falar assim, gente, nós precisamos fazer a linguagem da psicometria se tornar compreensível para o leitor do manual. Porque, claro, ela precisa, está ali, ela está apresentando dados robustos, e é isso que dá validade para o instrumento, né? Você ter as evidências de validade múltiplas do instrumento, mas elas precisam estar numa linguagem inteligível, porque senão você, na verdade, cria uma situação muito complexa, porque o indivíduo tem acesso às normas, ele tem acesso aos dados de validade, mas ele não entende. Então, assim, eu acho que os dados psicométricos, eles são a base da gente poder confiar num teste. Eu falo que é igual casamento, né, gente? Olha só. Casamento é assim. Eu falo assim, você está casado com uma pessoa, você confia 100% na pessoa. Se você confiar 100% na pessoa, você está lascado, né? Por quê? Porque você tem que ter um bom nível de confiança com a pessoa, não é? É aquela história assim, nenhum teste 100% confiável é confiável, né, Igor? Então, assim, tem que ter uma margem de erro, tem que ter alguma coisa que diga ali, ó, aqui ele falha. Então, e se for, desconfie, né? Se for, desconfie, porque... exatamente. Então, assim, se os dados são robustos, eu acho que essa é a questão, se os dados são robustos das evidências de validade, eu acho que é o que nos faz confiar efetivamente no instrumento. Eu acho que uma questão muito importante, né? Eu acho que tem aqueles fatores que... Qual o histórico? Essa coisa importante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe quem faz teste, né? Então, a gente sabe. Na média, a gente sabe. Qual é o histórico de composição, né? De teórico, de robustez teórica também do instrumento? Isso é um outro ponto importante, né? Ele é baseado num bom construto. É aquela história, né? Vou criar um instrumento para medir inconsciente. Não existe isso, né? Então não tem como. O construto em si já é frágil. Então, eu acho que essa questão é uma questão que a gente precisa pensar. Vários pontos interessantes aí. Esse exemplo que você trouxe mesmo da consistência, né, só para trazer um exemplo para as pessoas entenderem mais, o que seria um teste 100% consistente? Seria um teste em que você definiria uma teoria, um determinado construto, e você criaria uma série de itens que são repetidos de diversas formas. Eu estou feliz hoje, eu estou contente, eu estou satisfeito, né? Eu não estou feliz, e aí você vai simplesmente falando a mesma coisa de diferentes formas, né? Então a consistência ela seria inflada artificialmente, né, em função justamente de você estar perguntando exatamente a mesma coisa. O que foi assim por muito tempo, né, um artifício usado nos anos 70 e 80 para inflar, de certa forma, né, os instrumentos psicométricos, não conscientemente, né, mas as pessoas entendiam que colocar itens revertidos, né, na negativa poderiam justamente auxiliar que o instrumento fosse respondido de maneira mais acurada, quando na verdade não acontece, né, se torna mais amplo, mais repetitivo, as pessoas percebem, né, e acaba afetando a validade do conteúdo do teste também. Tinha o famoso o MMPI, né, que a primeira versão do MMPI era toda baseada, né? 566 perguntas, né? Era uma coisa assim. Os de personalidade como um todo, né? Até os instrumentos, alguns mais modernos, você pega até da base do IP, você vai ver que são muito repetitivos. Exatamente. E aí vem um ponto bem interessante que você trouxe em relação aos manuais, e eu acho que talvez tenha muito a ser inovado ainda dentro dessa área, porque talvez se os psicólogos eles têm dificuldade de entender o manual, aí é que um recurso, por exemplo, de modelo generativo dentro de AI poderia estar auxiliando as pessoas a entenderem mais, até auxiliando na compreensão, na interpretação, não na tomada de decisão. Né, que a tomada de decisão depende de uma avaliação subjetiva, né? Então, a subjetiva aqui, mas é uma avaliação muito mais racional, né? De você utilizar um conjunto de evidências ali, porque no final das contas, uma tomada de decisão sobre a avaliação depende de um conjunto de evidências, como você colocou. Então, não é somente o teste em si, né, mas tem que observar a situação e conseguir entender mais os aspectos dessa situação. Então, eu acho que talvez a entrada, a inserção de AI possa auxiliar bastante a área de avaliação cognitiva,
ao fazer com que as pessoas conheçam mais, né? Realmente tem um fator educacional ali que possa auxiliá-las na tomada de decisão. Isso que eu ia te falar, eu acho que tem o fator subjetivo da tomada de decisão, mas eu acho que falta muito knowledge, falta conhecimento sobre as coisas, entende? Então, assim, por que usar o teste A e não usar o teste B? Por que esse teste é robusto? Melhor, por que esse teste é indicado para esse tipo de avaliação? Então, eu acho que esse tipo de pergunta que vem aí dessa inteligência generativa, acho que ela é muito importante. Acho que Trazendo esse ponto que você trouxe, né? Por que utilizar? Tem duas perguntas em relação a isso. Por que utilizar o teste A e não o teste B? E por aí vai. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas seria: qual a diferença? Vamos pegar na área cognitiva, testes cognitivos. Muitas pessoas perguntam isso. Qual a diferença de um teste de raciocínio verbal para um teste de português, por exemplo? Qual a diferença de um teste de raciocínio numérico para um teste de matemática, né? E, claro, vamos voltar à discussão ali da inteligência fluida cristalizada, mas eu queria muito que você trouxesse sua perspectiva em relação a essas diferenças. E talvez a segunda pergunta seja como isso se aplica dentro do contexto organizacional, né, e como, de fato, selecionar um desses testes. Por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa para ser um assistente de farmácia, né, qual teste eu deveria selecionar? É relevante pegar, por exemplo, um teste de raciocínio abstrato, um numérico? Então, claro que a gente está falando aqui de múltiplas áreas, múltiplas ocupações, mas se você pudesse introduzir um pouco alguns exemplos para facilitar aí a compreensão do público, seria ótimo. Tem um exemplo bem legal que eu acho que é o que acontece. Tem uns estudos aí do início do século XX, uma boa parte desenvolvida aí na Inglaterra, que foram feitos pela Susan Gathercole, e ela fez uns estudos muito legais mostrando o que acontecia com o aprendizado matemático, por exemplo, em crianças ao longo do tempo, né? Então, você via, por exemplo, que o componente de memória operacional, por exemplo, verbal, ele era muito mais importante nos primeiros anos do ensino fundamental, nos 2 primeiros anos. Quando chegava do 3º, 4º ano em diante, você tinha um maior componente da entrada, do background, da memória operacional visoespacial do que da operacional verbal, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo da diferença do instrumento que pudesse medir, por exemplo, a capacidade cognitiva de memória operacional, por exemplo, visoespacial, e de um teste ou de raciocínio matemático, ou de um teste de conteúdo de matemática, né? Por exemplo, a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, agora num projeto de doutorado, a gente está desenvolvendo um instrumento para o fato aritmético, né, para condições relacionadas ao desenvolvimento da habilidade aritmética, que é basicamente, a gente poderia dizer que é basicamente um processamento cognitivo, tem muito menos a ver com o conteúdo da matemática em si, do que da capacidade de fazer operações matemáticas, porque é isso que eu acho que está na base, por exemplo, da testagem, e por que a gente deveria escolher um teste de raciocínio verbal em vez de um teste de português, né? Então, esse é um outro ponto aí muito importante. Eu lembro de uma outra experiência, talvez que seja legal, que foi uma experiência de pesquisa da Universidade de Luxemburgo. Eles tinham um problema muito sério, que era o seguinte: as crianças em Luxemburgo têm uma característica interessante, né? 25% da população fala português, o português de Portugal, né? E 75% fala francês, ou luxemburguês ou alemão. Então, e as crianças na escola passam por várias fases, né? Elas começam aprendendo em luxemburguês, na educação infantil. Quando elas vão para o ensino fundamental, elas passam a ter aula em alemão e depois em francês. Então, é um ensino múltiplo de língua, né? Multilingüe. Então, isso é uma questão importante. O que acontece? Mas em nenhum desses períodos as crianças têm aula em português. E aí, o que acontecia? As crianças, eles estavam observando um fenômeno interessante. Quando chegava na educação infantil, quando chegava no ensino fundamental, ou seja, lá pelo 3º, 4º ano do ensino fundamental 1, aí as crianças com 9 anos de idade, essas crianças que vinham de famílias de portugueses,
eles tinham muito mais dificuldades no desempenho escolar do que as crianças que eram luxemburguesas. Então, assim, que falavam alemão ou francês. Aí começou uma pergunta que era assim, o que é que está acontecendo com essas crianças? Aí eles tinham a seguinte questão, a criança aprendia luxemburguês na escola, por exemplo. Só que quando ela chegava em casa, o pai dela, que era português, queria corrigir o luxemburguês dela. Então virava uma bagunça na cabeça da criança, né? E aí, o que eles verificaram? Em primeiro lugar, que um dos grandes problemas que essas crianças tinham não era do raciocínio, mas era de vocabulário. Era uma questão de expansão de vocabulário. Então, eles começaram a fazer uma recomendação para as crianças, que era assim, para os pais, não falem luxemburguês com as crianças em casa, falem em português, é melhor, entendeu? E deixa elas falarem luxemburguês na escola, porque as professoras que ensinavam são professoras que falam luxemburguês. Então, então isso era uma questão importante. E essa questão por exemplo, nesse caso, identificar que o problema era o conteúdo, era a quantidade de vocabulário que a pessoa tinha, fazia uma grande diferença em relação a essa situação. Mas, se você está avaliando, por exemplo, por outro lado, a capacidade do indivíduo, então, um teste vinculado, por exemplo, ao raciocínio verbal é mais importante do que um teste de conteúdo. Se você quer, por exemplo, verificar a capacidade do indivíduo de organização no ambiente, você precisa de um profissional organizado. Um estoquista, por exemplo. Um cara que é um estoquista tem que ter organização. Eu, por exemplo, jamais poderia ser um estoquista, né? Eu não tenho uma cabeça de estoquista, não tenho uma cabeça de organização espacial. Nunca fui muito bom com isso. Mas você precisa entender que o raciocínio dele, o tipo de raciocínio não verbal dele, né, o raciocínio que a gente chama aí da organização e da percepção do indivíduo, ele precisa ser muito bem desenvolvido. Então, por exemplo, essa é uma capacidade que precisa ser bem desenvolvida, por exemplo, se você quer um estoquista. Se você, por outro lado, quer um cara que vai ser caixa na empresa, por exemplo, ele precisa ter um excelente conteúdo matemático, né? Ele precisa ser bom com matemática, com a operação matemática. A questão importante é que, mais ou menos nessa condição, você pode testar as duas situações, porque provavelmente esse cara que é bom, por exemplo, na matemática, ele frequentemente, por exemplo, tem um conteúdo que é uma dimensão, por exemplo, da inteligência, de memória operacional muito bom, entendeu? Ele tem um conteúdo muito bom. Então, eu penso que nessas situações específicas, por exemplo, pensando em ambiente organizacional, claro, você não precisa aplicar todos os testes do mundo com uma pessoa, né? Porque isso também vai cansar o sujeito, né? E o aplicador também, não tem porquê. Mas você pensar efetivamente no campo, para onde o cara vai, o que ele vai fazer, é fundamental para fazer a escolha. Se você vai na base da escolha de raciocínio, de capacidade de cama, né, essa capacidade de estrado dele, ou se vai para um conteúdo mais operacional, de realização da atividade. E assim, finalmente, eu acho que não precisa a gente também, essa coisa de ter que aplicar toda a testagem, né, para quê, né? O sujeito vai fazer o quê? O trabalho do sujeito é apertar parafuso, como dizia o pessoal antigamente, né? Mas o trabalho dele é um trabalho muito básico, né? É muito operacional. Você não precisa, naturalmente, de fazer uma varredura daquilo que ele não vai usar, né? Não para aquela função. Então, esse é um ponto importante aí também. Muito bom. Professor, em relação à ética, né? Quais são os aspectos éticos que devem ser observados aí na aplicação, no uso de testes cognitivos? Eu acho que, de uma forma geral, a gente precisa... eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que essa é a primeira questão. Não aplique um teste que o sujeito não precisa. Eu acho que essa é a primeira coisa. Você quer avaliar aquilo para quê, né? Ah, não, mas é porque eu acho que eu deva... eu quero submeter
até na clínica isso a gente utiliza como princípio, né? E acho que num princípio de avaliação, seja para a organização, a questão profissional, isso também tem que estar muito bem desenhado. Para que eu quero isso, essa informação? O uso dessa informação também, eu acho que ela precisa seguir critérios éticos, né? Então, no sentido de que o que revela do funcionamento real do indivíduo para aquela atividade, o que é importante para aquela atividade, né? Então, esse é um ponto importante aqui relacionado à questão ética. Naturalmente, a gente já falou sobre isso, mas a escolha do teste é uma coisa muito importante, porque isso envolve ética profissional também, né? Assim, eu estou escolhendo o teste porque o teste é bom, não é porque ele foi feito pelo Neander ou pelo Igor. Eu sei porque o teste é bom, né? O teste mede isso, entendeu? Então, ele se torna um teste útil para mim nessa capacidade, porque é isso que eu quero ver do indivíduo. Eu acho que o princípio, naturalmente, acho que é um outro aspecto ético, né? Que é o princípio da devolução ao indivíduo. O indivíduo precisa saber o que ele foi testado, né? O que esse teste revelou? Ele tem direito de saber isso, e, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm direito de saber, então você tem os dois fatores, né? Assim, o que vai ser revelado em termos de linguagem, de comunicação também a outras pessoas. Você quer, por exemplo, revelar o resultado de um determinado instrumento, porque o indivíduo está passando por um processo avaliativo para ser um profissional daquela área. O que é importante trazer para o selecionador, né? Para o cara que é o avaliador de RH da empresa, por exemplo, né? O que é o relevante para ele. Então, acho que isso é um ponto importante. E eu diria, acho que sim, finalmente, dentro desses aspectos éticos, e aí, voltando à história do manual, o próprio manual vai dizer se o teste foi desenvolvido com esse critério. Ele foi ético no seu desenvolvimento. Isso é um outro ponto importante, né? Gente, a quantidade de histórias que a gente ouve sobre invenção de dados, criação de dados, dados fictícios, né? A gente tem que ter o maior cuidado com isso. E acho que hoje também é outro aspecto, voltando à história da era da inteligência artificial. Há um detalhe interessante, né? Uma colega no outro dia estava falando que ela pegou 6 trabalhos exatamente iguais na disciplina dela. Exatamente iguais. Todos eles, exatamente iguais. Foram todos desenvolvidos por inteligência artificial. Jogaram dessas páginas de geração de dados e colocaram exatamente iguais os 6 trabalhos. Então, assim, saber qual foi o princípio de desenvolvimento do instrumento, né? Foi criterioso, seguiu-se uma base de critério para o desenvolvimento dele, então é isso aí que está válido. Bom, eu acho que, entrando mais na reta final, né, acho que da nossa entrevista, uma pergunta que eu queria te fazer um pouco muito relacionado agora, a gente falou muito do passado, né, muitas coisas até o momento, mas como você vê, até mesmo nessa comparação que a gente fez com inteligência artificial, com novas tecnologias dentro da nossa área, né, como é que você vê as novas tendências dentro da área de testes cognitivos e testes neuropsicológicos também, né, e qual conselho você daria para as pessoas que desejam utilizar esses testes, né, como é que você vê também um pouco mais dessa, né, o status atual, né, da área e o futuro, essas duas partes. Rapaz, eu acho que assim, a tendência da testagem cognitiva é ser, em primeiro lugar, cada vez, não sei se esse termo já não é um termo old school, tipo, vai ser cada vez mais digitalizada, né? Ela vai ser cada vez mais acessível diretamente por meios digitais. Eu acho que isso é uma tendência, como a gente falou, precisão, etc., né, que melhoram com isso, e acho que essa vai ser uma coisa muito importante, né? A história de estar na palma da sua mão. A vida da gente está na palma da mão, né, gente? Hoje você pega seu celular, seu smartphone, a sua vida está ali, tá... Aliás, ele entende, só de você pensar, parece que ele já... Você não precisa escrever muita coisa, não. Ele entende o seu pensamento, como diz o pessoal, né? Claro, ele entende a quantidade de informações que normalmente você busca, né? Ele entende as suas buscas. Então, eu acho que essa é uma tendência cada vez maior em relação à testagem. Ela é mais precisa, ela é mais avançada, ela é mais rápida. A gente vive num mundo com exigências
nessa direção, então essa é uma questão importante. Eu acho que elas não prescindem de um bom aplicador, né? Não estou falando um aplicador necessariamente, um indivíduo por indivíduo, mas alguém que entenda do que está sendo feito, porque eu acho que a inteligência artificial e todos os outros elementos similares, eles não inibem a participação humana. E assim, eu acho que aquilo que envolve o cuidado, seja o cuidado ético, seja o cuidado da interpretação de um dado, né? Seja a análise e escolha, como a gente falou até aqui, escolha dos instrumentos adequados, ela vai passar. Acho que isso é uma tendência no campo da neuropsicologia, isso tem sido uma tendência. Mas você sabe que a gente tem alguns aspectos na área da avaliação cognitiva que ainda sofrem efeito, assim, a digitalização ainda não conseguiu responder. Vou dar um exemplo interessante nessa área. A área visoespacial é bem complexa, né? Tem melhorado, tem avançado em testes em relação a essa área. Por exemplo, um dos testes que eu desenvolvi, ele é visoespacial, então, e é digitalizado, está avançando. Mas ainda há componentes que a gente faz isso. E um outro componente também, que eu acho que é interessante, é a gente pensar em idades, né? Por exemplo, se você pega uma turminha hoje aí dessas crianças que usam smartphones, e você fizer uma avaliação totalmente digitalizada com eles daqui a 5 anos, está tudo bem, né? Está tudo ok. Mas imagine a gente que já chegou nessa fase. Eu, por exemplo, eu respondo coisas digitais. A minha mãe já não responde mais, né? Assim, não consegue mais responder esse tipo de tarefa dessa forma. Mas, então, eu acho que um cuidado muito importante, que é uma coisa dentro do desenvolvimento do teste, é de que ele consiga, de fato, captar aquilo que os indivíduos são capazes de fazer nessa dimensão também, né? Deixa eu dar só um último exemplo sobre isso, que eu acho que é legal, que é o seguinte. Tem um famoso teste de avaliação cognitiva, muito simples, chamado teste do relógio, ou teste do desenho do relógio, né? O teste do desenho do relógio é um teste que se utiliza muito na avaliação de demência, né? Pacientes que estão declinando, pessoas que estão declinando. E aí você faz um teste do desenho do relógio. Gente, qual é a criatura... Eu, por exemplo, eu gosto muito de relógio, eu tenho alguns, porque eu gosto. Mas eu falo assim, eu não vivo olhando a hora no relógio toda hora, mas eu acho que eu uso como adereço, eu gosto do relógio. Então, assim, mas se você pegar essa geração atual, provavelmente se você fizer um teste de acuidade, de análise de hora analógico, provavelmente muitos deles vão falhar, entendeu? Então, é a adequação da instrumentação cognitiva, de avaliação cognitiva, para o contexto, para a contingência, para aquilo que as pessoas também dominam. E nesse fator, tem só um ponto que é importante, a gente não pode esquecer, que são os fatores transculturais, né? Embora a gente tenha fatores normais entre os indivíduos, e a gente espera que eles sejam utilizados, mesmo quando nós pensamos no Ocidente, por exemplo, pensamos Europa, Estados Unidos, América do Sul, né? Parte da Austrália, etc. Embora não esteja muito para cá, mas ainda tem mais cultura para cá, a gente vai ter fatores relacionados aí como chama, né? As habilidades, por exemplo, culturais, que estão dentro de um contexto cultural, que também respondem. Essa área da neuropsicologia ou da cognição transcultural, ela tem sido muito, muito importante, tem sido muito discutida. Eu acabei de participar de um congresso em Portugal agora, da IMS, que é a International Neuropsychological Society, e um dos temas mais prevalentes de discussão lá no congresso foi neuropsicologia transcultural, porque realmente isso tem sido um fator muito importante aí nos processos de avaliação. Muito bom. Doutor Igor, uma pergunta para você. A Visio está lançando aí o seu teste cognitivo. Queria que você comentasse um pouquinho desse teste, o que ele traz aí de inovação para a mesa, como é que ele funciona. Comenta um pouquinho, por gentileza, desse produto da Visio aí.
Esse é um teste cognitivo, né? E é um dos motivos também desse bate-papo que a gente está tendo com o Neanda, para entender um pouco mais da avaliação cognitiva como um todo e da importância, da relevância que se tem, até mesmo em relação a outros testes que são comportamentais, né? Porque a gente tem muito na área de RH, na área de recrutamento e seleção, uma grande influência dos testes comportamentais, das escalas atitudinais, né? E acaba que os testes cognitivos, eles têm uma importância também muito grande, até mesmo, como eu coloquei anteriormente, uma validade preditiva mais forte que os testes comportamentais, né? Então, o teste que a gente está lançando é justamente um teste que trabalha com essa base que um pouco o Nanda trouxe, né, focada muito em 3 dimensões, que são os raciocínios verbal, o numérico e o abstrato. Então, ele busca avaliar esses 3 eixos. E um dos pontos muito importantes também diz respeito à questão do controle da avaliação, né? Que acaba que, hoje, com tantas tecnologias de inteligência artificial, a nossa grande preocupação é criar um ambiente de proctoring, né? Que é um ambiente realmente de assessment center, que permita justamente você controlar questões, por exemplo, como se tem 2 pessoas no ambiente, né? Se a pessoa está pega no celular e tentando tirar uma foto da tela, porque ela pode transferir isso para um modelo generativo, né? Então, controle de câmera a todo momento, saber se ela está tentando alternar de tela, então a tela fica travada. Então, essas são funções que, como um todo, né, acabam que, como o Neander trouxe, na questão de digitalização, isso é fundamental para que a gente tenha um controle maior sobre a parte do controle de aspectos cognitivos, né? Então, assim, está muito difícil você pegar um teste hoje em dia se você não tiver esses controles, em que a pessoa simplesmente pode utilizar modelos generativos, como o Nando colocou. Você pode ter 6 provas iguais a isso se não controlar. Mas se você tivesse um ambiente controlado em que as pessoas respondessem esse ambiente, ou a prova nesse ambiente de extremo controle, aí você conseguiria ter um nível de certeza, digamos assim, muito maior sobre a utilização do teste. Então, só pegando um exemplo, essa semana eu tive que fazer fazendo mestrado em AI aqui na Inglaterra, e eles têm um pré-requisito, que você tem que ter um conjunto de testes prévios que tem que ser feitos. Teste de matemática, teste de inglês, você acaba voltando para o básico fazer algumas coisas mais avançadas, mas é um requisito básico porque é uma bolsa do governo. Mas, só para resumir, eu fui fazer 2 testes de matemática, de inglês, o ambiente era tão controlado que você tem que filmar, né, a sala como um todo, você tem que escanear atrás do computador, escanear embaixo da sua mesa, mostrar se não tem outra pessoa dentro do ambiente, e depois você posiciona seu celular na lateral. Então ele fica com a câmera frontal e a câmera lateral, né, ao mesmo tempo, para verificar tudo que você está fazendo. Então não pode ter outra pessoa, ninguém pode abrir a porta, ninguém pode falar com você, você não pode levantar, né? Então assim, é um ambiente muito controlado. Então acaba que a gente segue um pouco dessa filosofia de ter um controle do ambiente, né, um controle da situação de administração de teste, que a gente chama de condições de padronização de testes, para que a gente aumente a possibilidade, de fato, de ter scores que sejam acurados, scores que sejam a representação real do comportamento da pessoa. Só para resumir aí um pouco da pergunta do Cleiton. Muito bom. Para finalizar, professor Neander, voltando aí para você, para a audiência que está aqui nos assistindo e que queira se aprofundar em testes cognitivos, qual que seria a sugestão aí de literatura, filmes, cursos, pós-graduações? Ou seja, se eu quiser me aprofundar, o que eu tenho que fazer? Fazer um mestrado com você aí, é isso? Também pode vir. Eu oriento mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia, na área de psicologia, no curso de psicologia, né, de programa de pós-graduação. A gente tem uma plataforma, fazer um jabá rápido aí, a gente tem uma plataforma de cursos online chamada Neuropsiflix, é uma brincadeira com a história do Netflix, mas chama Neuropsiflix. O site é neuropsicologia.online, né? Então, inclusive tem vários cursos de testes cognitivos lá, já lançados, etc., que também estão nessa plataforma, que se chama neuropsicologia.online. Na área a gente tem um instrumento, alguns livros aqui no Brasil, em português, para o pessoal que está vendo aí a entrevista, que tem um livro da Laís, que é sobre psicometria e neuropsicologia. Você botar neuropsicologia e psicometria, ArtMed vai achar esse livro, é uma coleção chamada Neuropsicologia na Prática Clínica. Bem legal, é um livro resumido,
assim, né, em termos de psicometria, ele não é um livro robusto, não é mais... Ele dá uma introdução na área da neuropsicologia no campo, na conversa com o desenvolvimento de testes. Nós temos dois livros, né? Tem essa coleção, que é muito legal, chamada Neuropsicologia na Prática Clínica, e a gente tem 2 livros, um de avaliação neuropsicológica, o nome é esse mesmo, Avaliação Neuropsicológica, também da ArtMed, e tem um outro que a gente chama, né, que é de Neuropsicologia e Prática Clínica, também está aí, eu sou um dos autores, junto com o Leandro, o Paulo Matos, e é um livro bem legal aí também, que a gente recomenda aí para o pessoal ler. Eu só queria fazer um destaque aí sobre essa última fala do Igor. Igor, essa experiência, você estava falando agora aí do mestrado aí de inteligência artificial, você sabe que hoje a recomendação da International Neuropsychology Society para avaliação cognitiva digitalizada envolve exatamente esses critérios. Você tem que ter câmera lateral, você tem que ter controle de uso de alguma forma. Acho que é muito legal esse teste que está falando aí, né, congela a tela e usa esses recursos, né, de evitar que haja interrupção. Isso é uma coisa muito bacana aí da testagem. A gente não podia esperar nada menos do Igor, né, cara? Então é o Igor, né, cara? É muito bom, cara, muito bom ouvir isso, muito legal. É engraçado que eles ficam te ouvindo também, então o som fica aberto, a câmera fica aberta, então o controle é 100% do ambiente. Exatamente. Eles têm acesso. Eu estava com um bloco branco aqui em cima da mesa, e ele falou, não, tira o bloco branco e daí deixa sua mesa, o seu desk totalmente limpo. Então, assim, a recomendação é bem clara em relação a isso, né? Eu fiquei pensando se você estivesse fazendo o teste e a Mel entrasse na sala, né? Minha cachorrinha. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal. A pandemia deu um salto nessa história, assim, foi na época da pandemia. Essa recomendação da INS, por exemplo, saiu exatamente durante a pandemia, logo no início, assim, por volta do segundo semestre da pandemia, em 2020, saiu esse documento da INS, então, e todo esse processo de avaliação, não só online, mas de avaliação digitalizada, precisa ter todo esse cuidado, né? Então, acho que é isso. Muito bom, excelente. Muito bom. Vamos para as considerações finais aí, de cada um? Legal. Eu vou começar com a minha aqui. Obviamente, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro eletrônico, né? E a cada um desses webinars eu aprendo um monte de coisa. E na construção desse teste eu fui pedir para o Dr. Igor vários textos, né? Papers para eu ler, para me aprofundar, enfim. E para mim ficou muito claro que nesse mundo, alguns chamam de VUCA, outros chamam de BUNNY, né? Que é essa sopa de letrinhas para falar desse mundo interdependente, complexo, que muda todo dia, imprevisível. Eu acho que é fundamental a gente conseguir avaliar o que vocês chamaram aí de raciocínio fluido, né? Porque no final do dia é isso, né? A pessoa, eu acho que a pessoa que tem raciocínio fluido, que tem resiliência, que tem uma capacidade acima da média de se adaptar a esses novos ambientes, as novas realidades, né? Lidar com problemas complexos, né? A toda hora. Eu acho que são os profissionais que vão ter mais chance de vencer aí num contexto corporativo, estou trazendo, né, nessas funções mais executivas. Então, para mim passa a ser quase que obrigatório, né, ter essa leitura de um profissional. Então, eu até então, na minha ignorância, os testes comportamentais, eles eram mais relevantes no sentido de predição de performance, mas o meu aprendizado agora é que, não, o cognitivo, ele é o que importa mais, e quando a gente junta os dois, obviamente, aí você tem uma potência, né? E agradeço, né, vocês aí pela aula e pelo bate-papo. Eu vou, antes de passar a palavra, né, para o nosso convidado, né, mas também agradecer de antemão, né, Neada, que é um colega, foi um colega também na Federal da Bahia, também tive com ele durante um bom tempo, meu padrinho de casamento, grande amigo também, é importante dizer. E assim, agradeço bastante pelas considerações, né, que foram feitas e
por essa aula, na verdade. É sempre um grande aprendizado, né, estar com o Neander. É isso aí o tempo todo, assim. Você bater um papo com ele em qualquer... É sempre essa aula, sempre essa visão histórica e sempre com os causos também, que acho bem legal, né? A casuística dele sempre tem exemplos da vida real e são muito interessantes, né? Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer. E um outro ponto, só para fechar, é o ponto da importância da tecnologia, né? E que a gente realmente consiga prosseguir avançando a tecnologia, mas com muito cuidado. Eu acho que o grande ponto aqui, assim, estudando principalmente muito mais agora inteligência artificial, até um pouco mais até do que psicologia em si, né, e aproximando a psicometria da inteligência artificial, é que a gente consegue ver a fragilidade da tecnologia, da inteligência artificial. Ao ponto que, se você pega, por exemplo, hoje, saiu a EU AI Act, né, que é uma resolução aqui dentro da União Europeia sobre a utilização da inteligência artificial. Isso vai chegar no Brasil em breve, porque também aconteceu antes no GDPR, que veio o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vai chegar em breve, mas, por exemplo, hoje em dia é considerado recrutamento e seleção como sendo alto risco de uso de tecnologia de inteligência artificial. Então, se você deseja, por exemplo, adotar um AI, você pode, mas você vai ter que ter um processo de auditoria, de curadoria, você vai ter que ter um profissional dentro da equipe, cybersecurity, vai ter que justificar por que você está utilizando, e o processo final de tomada de decisão, de qualquer forma, tem que ser mediado por um ser humano. Né? E a Neander colocou isso de forma muito, muito bacana, assim, antes, né, colocando justamente esse ponto de que é importante que isso sirva como uma tecnologia que é uma habilitadora para o ser humano tomar uma decisão, né, e não necessariamente para a tecnologia em si dominar tudo e fazer tudo por você. Então, meu último Ela é um ponto seria meio, né, e justamente... não um fim, né? Exatamente, ele é um meio e não um fim. Então, acho que o meu Não. último ponto é justamente isso. Então, as tecnologias estão avançando, tem muita coisa ainda, muita coisa legal que já foi alcançada, mas muita coisa por vir. Né? Então, sempre tomando muito cuidado aí, e essa é importante da psicometria dentro dos processos seletivos, por exemplo. Então, a psicometria ela tem avançado aí por 100 anos, a gente tem técnicas muito avançadas, muito robustas, né, para fazer essa avaliação de pessoas. E, portanto, que a gente tem que fazer uma combinação adequada, né, entre novas tecnologias, como AI, né, e psicometria, mas de forma muito harmoniosa, para que, de fato, nos auxilie e nos dê realmente essa confiança, credibilidade, né, para que a gente alcance decisões cada vez mais acuradas. Bom, as minhas últimas palavras aí, passando a palavra para a Neander, né, o nosso grande convidado do dia. Então, eu acho que essa fala aí do Igor e isso também, Cleiton, remete àquela história, né, que o pessoal brinca e fala assim, né? Todo radicalismo tende a terminar por si próprio, ele se auto-sabota, né? Então, se você vai para... Só vou fazer isso, não vou ponderar o outro lado, provavelmente você vai... Aqui na Bahia tem um termo engraçado, se lenhar, né? Você vai se dar mal, né? Então, Igor está rindo aí, porque está lembrando dos termos que se usa aqui Isso, na com Bahia, né? certeza. Então, a pessoa se lenha, a pessoa se dá mal. Então, é preciso ponderar, é preciso ter inteligência fluida para poder ter alternância e saber quando é hora de você ponderar de um lado, ponderar outra opção e verificar qual, né, o que seria a síntese desse... A gente está numa época de muitos radicalismos de todo tipo, né? As pessoas vão para o político, tecnológico, de vida, de convivência, de toda coisa. Então, acho que faz parte da inteligência a gente analisar as coisas, né? Um amigo da área jurídica fala que toda história tem três versões, né? A versão de um lado, a versão do outro e a verdade. Então, assim, né? Então a gente realmente considerar que caminho dentro dessa área aí do desenvolvimento da testagem seja um caminho adequado, seja um caminho que pondere. A gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com indivíduos, com histórias próprias, com realidades próprias e que, ao mesmo tempo, por outro lado, respondem como seres humanos que somos, né? Então, eu acho que esse tipo de papo aqui é extremamente proveitoso, né? A gente cresce de ouvir ideias assim. Parabenizar vocês pela iniciativa desses novos instrumentos, aí parabenizar a Igor e a Cleiton também, né, por essa iniciativa de vocês. Acho que só vai trazer, de fato, contribuições positivas aí para a nossa realidade e para uma avaliação mais criteriosa. E agradecer pelo convite de vocês mais uma vez aí para
passar esse tempo aqui nesse vídeo com vocês. Eu saio super feliz daqui, cheio de energia boa, né, da gente saber que a gente está andando num caminho legal. Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Nós também, muito obrigado. Obrigado, professor. Desejo aí um excelente voo, né? Ele também é piloto, para quem não sabe, vai voar hoje à tarde lá em Salvador, então desejo um excelente voo. E queria também agradecer a nossa audiência que esteve com a gente até agora, né, nesse 5º episódio do Visio Arena, e fiquem ligados que em breve a gente irá gravar também aí o 6º, tá bom? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Viva o novo hoje. Construa o amanhã. Seja Visio.